Senhor Jesus, nesta manhã estamos aqui na Tua presença, reconhecendo mais uma vez nossa necessidade de Ti, Senhor, Tua palavra que é um dom tão precioso que o Senhor deixou para nós. Ao mesmo tempo é impossível nós sabermos como aplicar, como entender da maneira certa sem a presença do Teu Espírito. Então, nós temos a palavra que o Senhor nos deu e temos também o Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós. E nós precisamos, pedimos a Deus a Tua presença, pedimos que o Senhor nos prepare, assim como o Senhor enviava profetas e advertia, mostrava. Nós também precisamos que a Tua palavra venha para vivificar essa palavra escrita para nosso tempo, para as nossas vidas, para essa geração, Senhor. E pedimos a Tua ajuda e a Tua presença conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então, nós estamos falando sobre a celebração da Páscoa em 2 Crônicas 35. Temos falado que se foram várias coisas que Josias fez, vários acontecimentos, várias restaurações, várias reformas que aconteceram no tempo de Josias. Josias reinou durante 31 anos e ele assumiu o trono com 8 anos de idade. Então ele morreu bem jovem, né? Ele foi morto numa batalha, né? Então ele morreu jovem. Mas as coisas que aconteceram, que são registradas aqui na palavra, ele começou a reinar com 8 anos, mas ele começou a buscar a Deus com 16 anos, começou a purificar Judá com 20 anos de idade, e depois, com 26 anos, no 18º ano do reinado dele, é que a grande parte do que nós temos escrito aqui aconteceu nesse período, nesse ano, seria o 18º ano do reinado dele. A grande maioria das coisas que a gente lê, que nós temos na Bíblia sobre o reinado dele, aconteceram nesse 18º ano, ou seja, quando ele tinha 26 anos de idade. Ok? Então nós estamos vendo a Páscoa, a celebração da Páscoa foi a última coisa, depois que ele tinha reformado o templo, achou a lei, purificou toda Jerusalém, Judá, as outras tribos. Depois que ele fez todo esse processo, a última coisa nessa lista de coisas foi a celebração da Páscoa, ok? E nós já vimos então a preparação dessa Páscoa na aula passada, em capítulo 35, 2 Crônicas 35. Então ele fez várias coisas, aí no esboço tem os pontos que nós já estudamos. Ele fez tudo a coisa mais que chama mais atenção no tempo de Josias é que ele tinha, eles descobriram, a lei, tudo que aconteceu na prática foi resultado de ter encontrado e ter redescoberto o livro da lei. Então ele fez todas as coisas pensando na palavra escrita, e foi isso que sempre foi o ponto central. Então a Páscoa também, ele fazia tudo de acordo, no capítulo 35, fala no versículo 4, que ele fez tudo conforme o preceito de Davi, rei de Israel, de Salomão. Depois no versículo 6, ele fez também de acordo com a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então eles fizeram a Páscoa conforme as instruções que ele encontrou no livro da lei. Essa foi sempre a parte que sempre chamava mais atenção, que trazia mais
que sempre volta nesse ponto de que ele estava fazendo tudo de acordo com o que estava escrito na lei. E vimos também que eles fizeram, além de todas eles tinham que preparar os levitas, tinham as ordens, falamos sobre isso domingo passado. Eles restauraram, né, as funções que Deus tinha ordenado para cada parte, cada tipo de levita, cada turno, os sacerdotes. A arca foi para o seu lugar conforme era para estar no templo. Então toda essa preparação, né, aconteceu antes de celebrar a Páscoa. Então nós vamos começar a ler agora no versículo 10, segundo Crônicas 35:10, que agora vai descrever a celebração da Páscoa em si. Então eles fizeram as preparações, agora eles vão celebrar. Versículo 10. Assim se preparou o serviço, puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. O rei é o rei Josias, ele está dando as instruções, porém de acordo com o que estava escrito, né? Versículo 11, imolaram a Páscoa. O que quer dizer imolaram a Páscoa? Imolar, né? Eles sacrificaram, fizeram o sacrifício. Essa parte a gente não gostaria de ficar pensando muito, né? Porque o cordeirinho, se tem um animalzinho bonitinho, né, que dá dó de ver morrer, é um cordeiro, né? Então, eles imolaram, né, sacrificaram, mataram os cordeirinhos, imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue que lhes era dado, enquanto os levitas esfolavam os animais. Então, são esses detalhes meio difíceis assim de acompanhar, mas o animalzinho era morto, o sangue era levado para espargir dentro do templo, e os levitas então esfolavam, tiravam o couro, e assim, porque alguns sacrifícios, o holocausto, aqui vai ter holocaustos também, o holocausto era queimado inteiramente no altar. Então nem o sacerdote comia, nem as pessoas comiam, o holocausto é totalmente queimado no altar. Alguns outros tipos de sacrifício, o sacerdote comia, mas as pessoas não. Depois tinha as ofertas pacíficas, que as pessoas também participavam, comiam, quem oferecia também comia uma parte. E essa Páscoa, evidentemente, lembra como que foi? A Páscoa, como é que começou a celebração da Páscoa? Foi quando eles iam sair do Egito, né? Era a última das 10 pragas. Deus avisou para Moisés que o anjo da morte ia passar e matar os primogênitos em todas as casas, e somente nas casas onde ele visse o sangue. Não tinha, porque algumas outras pragas, Deus simplesmente sim, o povo de Israel morava numa região chamada Gósen, e aquela região não sofria praga. Mas Deus não falou assim, simplesmente o anjo da morte não vai passar em Gósen, não. O anjo da morte vai passar em todas as casas. Se não tiver o sangue nos portais, se ele não visse o sangue, o primogênito seria morto. Então, todas as casas tinham que fazer isso. Eles tinham que imolar um cordeiro, colocar o sangue nas portas, mas a carne do animal, né, o sacrifício, ia ser o alimento deles, eles iam comer. E aqui também, esse cordeiro da Páscoa, eles iam todos, né, todos iam para Jerusalém. Eles estavam fora das suas casas, então eles iam para Jerusalém, eles imolavam a Páscoa e eles comiam lá, era o alimento deles, né, para comer. Ali a Páscoa era o alimento junto com pão sem fermento, ok? Então é isso que os sacerdotes estavam oferecendo o sangue. Então aqui o ritual não era, eles não estavam nas suas casas, então eles não estavam passando, nessa celebração, eles não estavam passando o sangue na porta, porque eles não estavam na casa deles. Então eles estavam oferecendo o cordeiro
e comendo do cordeiro, mas o sangue, ao invés de ser colocado na porta, era levado para dentro do templo, né, para apresentar diante de Deus. Aí versículo 12 fala dos holocaustos. Puseram à parte os holocaustos para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das famílias. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção como Deus é organizado, porque imagine assim, gente que veio de muitas cidades, e tinha o povo de Jerusalém também ali presente, e tinha gente que tinha vindo das outras tribos também. E então você tem essa grande multidão, que quando tem muita gente, é uma bagunça, né? É todo o povo misturado, você não sabe que não, aqui é tudo organizado, é de acordo com as famílias. Se você não está na sua família, isso fala da nossa ligação com nossas congregações locais, fala da família mesmo, né? A família natural, que Deus valoriza muito, mas fala também da nossa família espiritual. Então tudo era organizado de acordo com as divisões das famílias, ou seja, as famílias, o povo, esse povão, a congregação, não é um povo misturado que ninguém sabe quem é quem. Tem uma multidão de gente, mas é tudo organizado por famílias, pai, mãe e filhos, mas tinha a família patriarcal, né? Então tinha avô, avó e tios, e tudo, assim, tudo organizado pelas famílias maiores também. Então, as divisões das famílias, a fim de que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito, mais uma vez, como está escrito no livro de Moisés. Então, eles tinham o cordeiro da Páscoa que eles comiam, mas tinham o holocausto que eles ofereciam também, que ninguém ia comer. Versículo 13: assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. Tem uma regra lá, acho que vem de Êxodo, que fala que não é assim, essa carne do cordeiro da Páscoa não era para ser cozida na água, era para ser assada. Não sei exatamente qual seria o significado espiritual, mas tinha um ponto assim, importante Josias ele era detalhista, do jeito que mandava fazer lá, ele estava cumprindo a ordem. Então, assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões. Eu não consigo nem imaginar, né? Assim, não sei o número de pessoas, mas nós fizemos as contas na aula passada, que tinha 30 e tantos mil, 37 mil, sei lá, cordeiros. Então, muita gente, né? E imagine assim, né? Cozinhando para tanta gente, para todo mundo comer, né? E aqui tinha que ser feito de acordo com as regras, não era de qualquer forma. Então, as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões, em sertãs, e prontamente se repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com os sacrifícios dos holocaustos e da gordura, pelo que os levitas fizeram preparação para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Ok, alguns detalhes são talvez difíceis para acompanhar, mas a ideia é a seguinte, que quem podia levar o sangue para dentro do templo? Só os sacerdotes. Levita, apesar de ser uma tribo separada, levita, ele podia ajudar com os serviços sagrados, mas ele não podia entrar dentro do templo, dentro dos recintos sagrados. E então os levitas, a função deles eram assistentes. Então eles faziam uma grande parte do serviço, tinha muito mais levita do que sacerdote. Então os levitas estavam ali fazendo o serviço, muito serviço manual, preparando, mas o sangue mesmo eles passavam para os sacerdotes apresentarem a Deus. Então, os levitas, versículo 14 está falando assim, os levitas prepararam, eles que ajudaram a cozinhar as coisas, eles que repartiam para o povo. Os levitas estão ali presentes, aquele trabalho de serviço, de atendimento, de fazer
tudo que era necessário para que o povo todo fosse bem servido. E aí no final do versículo 14 fala: pelo que os levitas fizeram preparação para si, eles preparavam as coisas para eles mesmos, e eles também faziam o que era necessário, porque mesmo sacerdote, ele também tinha o cordeiro da família dele, mas o sacerdote ele não tinha tempo para fazer isso. Então os levitas estavam fazendo o serviço para, vamos dizer assim, para a família deles e para a família dos sacerdotes, que os sacerdotes estavam muito ocupados com tantos holocaustos, com tanto sangue que tinha que levar lá no santuário. Versículo 15: os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado. Eu tenho chamado a atenção, se você gosta de marcar a sua Bíblia, é interessante assim, né, fazer uma marcação até para ver quantas vezes nesse capítulo que fala. Isso, quando a gente lê um texto, certas coisas chamam atenção, e é isso que Deus deu, que nesse capítulo você fala assim: nossa, fala sobre um monte de coisa que a gente não faz mais, se cozinhava, se assava, se levava o sangue. Essas coisas não têm a ver com nossa forma de cultuar a Deus hoje. Então por que eu preciso ler sobre todos esses detalhes? Mas tem coisas aqui que chamam atenção, que se destacam pela repetição. E uma delas, como eu já tenho falado, quantas vezes esse capítulo enfatiza: de acordo com o que foi escrito, de acordo com o mandado, tudo que Deus tinha ordenado por Moisés. E outra coisa assim, tinha duas linhas de instrução: as linhas de instrução que vieram de Moisés e as linhas de instrução que vieram através de Davi, que Davi trouxe muita inovação, né, sobre música, sobre ordens dos sacerdotes. Então eles fizeram os cantores segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã, de Jedutum. Davi tinha uma equipe, né? Todas essas pessoas não são pessoas do tempo de Josias. Asaf, Emã, Jedutum, é tudo gente do tempo de Davi, mas todos eles tinham deixado ordens, tinham recebido coisas de Deus, e eles estavam seguindo essas ordens. Os porteiros em cada porta não necessitaram de se desviar do seu serviço, porque seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Então eu quero que vocês notem esse detalhe, de tudo que nós estamos lendo aqui, o que está sobressaindo, o que está sendo destacado aqui? Que os levitas estão trabalhando pra caramba, estão trabalhando duro, e estão fazendo o serviço que permite que os outros façam, cada um, o serviço deles. Então, o fato de os levitas estarem fazendo o serviço deles, liberava os sacerdotes. Então os sacerdotes podiam dar todo o tempo para o que eles tinham que fazer, que só eles podiam fazer. E agora está falando assim, que os cantores podiam estar fazendo. O que os cantores tinham que fazer? Cantar, né? Eles tinham que fazer a parte de música. Então os cantores estavam em suas devidas funções, e os porteiros estavam também em suas funções. O porteiro era um guardião, ele estava ali para fazer cumprir as regras de Deus. Certo tipo de pessoa não podia entrar, tinha toda uma regra sobre quem entrava, quem não entrava, como é que funcionava. Então os porteiros, eles tinham função, não era só como hoje alguém na porta para falar assim, boa noite, né, seja bem-vindo e tal, mas eles tinham uma função ativa de, como os querubins que guardavam a entrada, assim, eles zelavam pela santidade de Deus. Então eles tinham uma função de proteger, de zelar pela santidade de Deus. Então aqui fala assim, eles não precisaram, vocês viram no versículo 15, os porteiros em cada porta não necessitaram de se desviar do seu serviço. Quem que vai, como é que eu vou fazer? Eu também quero participar da Páscoa. Os levitas estão cuidando, vocês não precisam sair da sua função, porque os levitas estão ajudando vocês, estão preparando. Tudo que vocês precisam fazer está sendo feito para liberar as funções. O que a gente
O que a gente pega disso? Que quando a ordem de Deus funciona, cada um tem uma função, cada um tem uma parte. E se você faz a sua parte, você libera outras pessoas para fazer cada um a parte que Deus deu para eles. Então, é muito importante isso, e a gente tem muita comparação. Eu gosto desse tipo de função, quero ser igual. Não, Deus não chamou Deus não me chamou para ser igual aos outros. Deus me chamou para fazer a minha parte, a minha função. E é tão importante a gente saber, a gente descobrir o que é, qual é a minha função. A minha função é algo que não traz glória, ninguém vê, ninguém reconhece, não importa. O que Deus chamou cada um para fazer é importantíssimo, porque se você não faz o que Deus chamou você para fazer, alguém vai ter que sair da sua função para cobrir a sua, né? Vai ter que sair da função dela para cumprir a sua. Então é muito bonito quando você entende esse princípio de que tudo estava funcionando de acordo com o padrão de Deus, do jeito que Deus planejou, estava funcionando. Só um parênteses, que quando você, não sei se você já pensou sobre isso, mas quando você lê o Velho Testamento, tem várias partes que são até cansativas para a leitura bíblica. Por exemplo, ler todas as medidas do tabernáculo, ou ler todos os detalhes dos sacrifícios. Mesmo a parte de Davi, né, no final de 1 Crônicas, fala sobre como Davi colocou todos os turnos. Então tem os capítulos que falam assim, os nomes que não me significam nada, fala assim, turno 1, turno 2, quando você está lendo, você assim, o que significa isso? Mas tem uma outra parte que faz a gente ficar pensando assim, gente, por quanto tempo tudo isso que está escrito aqui, todos esses detalhes, todas essas minúcias, por quanto tempo isso funcionou de fato? Muito pouco tempo, pelo menos pelo que a gente... Pode ter tido épocas na Bíblia que não registrava, mas a ideia que a gente tem ao ler a história de Israel, que foram poucas vezes, pouco tempo que o povo cumpria, que colocava em prática tudo aquilo que Deus tinha planejado. E é verdade isso na Nova Aliança também. Quantas coisas, você lê o livro de Coríntios, de Atos, né? Os dons do Espírito, os ministérios, as coisas que Deus preparou tudo na Nova Aliança também. E dando sequência à velha, cumprindo, né? E quando você pensa, quantas igrejas, quanto tempo, aonde você encontra algum lugar que esteja pondo em prática tanta coisa, né? Você vê assim, né? Falam de 9 dons do Espírito, tem 5 ministérios, mas esses números, como eu já mencionei aqui, são números, não são só tem esses, tem muitos outros. No final de 1 Coríntios 12 tem uma lista de outros dons, vários dons, né? Romanos 12, enfim, tem várias coisas para funcionar. E na igreja, geralmente assim, por exemplo, a partir do próprio título, né? Qualquer pessoa que quer servir a Deus mais, que vai vai no seminário, que se prepara, geralmente é chamado de pastor, né? Então, você tem assim, a gente tem poucas coisas funcionando na igreja, poucas funções, tanta riqueza, cada um no seu lugar, tudo funcionando perfeitamente, a gente vê muito pouco disso funcionando. Então, aqui chama muita atenção, porque aqui teve um momento que funcionou. E uma outra pergunta que a Bíblia não responde, voltando a falar assim desse tempo de Josias. Josias reinou durante 31 anos. A Bíblia registra várias coisas, várias preparações que a gente tem estudado, e chega a esse ponto máximo, esse auge da restauração com a Páscoa, que aconteceu no 18º ano do reinado dele. Quem sabe fazer conta rapidinho, quantos anos faltam? Ele reinou 31 anos, então quantos anos faltam para o final do reinado dele? 31 menos 18? 13, né? 13.
não fala mais nada. A próxima coisa que acontece dessa Páscoa, essa Páscoa, e que foi, né, a consumação de tudo que ele tinha feito até então, a Páscoa foi no 18º ano. Fala que nunca houve uma Páscoa como essa. Foi a maior celebração, foi a coisa mais perfeita desde os tempos dos juízes. Foi uma Páscoa na história. Agora, eu pergunto, mas não tem essa resposta aqui. O que aconteceu durante os 13 anos depois, né? Provavelmente ele continuou. Eu acho que ele continuou, porque a Bíblia fala que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas não temos mais registro, né? Mas essa Páscoa marcou a história porque foi a primeira depois de muito tempo, né? E então são as entrelinhas que a gente fica perguntando, assim, pensando. Mas a descrição aqui é muito, assim, é isso que chama atenção. Foi feito tudo de acordo com a palavra, de acordo com a lei, de acordo com as ordens. Os levitas se destacaram. Todos os estudiosos, né, os pesquisadores, os que estudam, acreditam que os livros de crônicas, 1º e 2º Crônicas, foram compilados. Ou seja, assim, eles foram escritos, mas usando documentos que eles tinham. Vocês lembram que quando chega no fim do rei, fala assim, então todos os outros atos desse rei estão em tais e tais livros, que a gente não tem esses tais e tais livros. Mas naquela época eles tinham, mas é quase certo que quem fez esse trabalho de compilação, talvez até de organizar os livros do Velho Testamento, foi Esdras, né? O sacerdote Esdras, depois do retorno de Babilônia. E Esdras era um sacerdote. Então, os livros de crônicas, uma das diferenças entre crônicas e reis, que são relatos paralelos, é que crônicas dá muito mais ênfase a essas celebrações da Páscoa e muita ênfase ao papel dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores. Ele tinha muito interesse nisso. Como ele era sacerdote, ele pesquisava isso. Então você vai voltar para o livro de Reis. O livro de Reis fala que Josias celebrou a Páscoa, mas não descreve nada. Então é uma das, assim, quando você observa essa ênfase na descrição do papel dos levitas, a gente lembra de Esdras, que com certeza ele tinha muito interesse nesse aspecto, ok? Então, estamos no versículo 15, versículo 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia. Acho que tem uma tradução que fala se preparou, né? Se preparou. Então essa ênfase sim na preparação e na execução de acordo com o propósito de Deus. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa, oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Então você tem segundo o mandato de Moisés, segundo o mandato de Davi, mas você tem também o acompanhamento, assim, quem estava realmente ordenando as coisas era o próprio rei Josias, né, que tinha esse papel tão importante de levar o povo a cumprir tudo que estava ordenado. Versículo 17. Os filhos de Israel... Aqui está falando sobre as outras tribos, porque aqui nós estamos nesse tempo do reino dividido. Então, quando eles falavam Judá, às vezes eles se referiam ao povo de Judá como o povo de Israel, mas geralmente quando eles falavam Israel, nessa época, estava falando das 10 tribos, da outra parte do reino, que nessa época já tinha ido para o cativeiro, mas tinha remanescentes lá. Então, os filhos de Israel, está falando das outras tribos. Os filhos de Israel que ali se acharam, que foram para lá, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Na aula passada a gente explicou, né? Lembra? Essas primeiras 3 festas eram a festa da Páscoa, que ficava no 14º dia, era uma noite, né? Uma celebração.
e isso começava a semana de 7 dias de pães asmos, e depois tinha, assim, no meio daquela semana também tinha a festa das primícias. Então eles celebraram a Páscoa e depois a festa dos pães asmos, durante 7 dias. E aqui tem essa avaliação, né? No versículo 18: nunca se celebrara em Israel uma Páscoa como essa. Tem a confirmação em Reis também, segundo Reis 23 também fala que nunca teve uma Páscoa como essa, lá também confirma. Nunca se celebrara em Israel uma Páscoa como essa, desde os dias do profeta Samuel. Samuel, hein? Faz tempo, hein? Que Samuel foi antes do reino, né? Desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, todo o Judá. Judá é o reino do sul, né? O reino de Josias, e Israel, das outras tribos que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que celebrou esta Páscoa, ok? Então, foi nesse ano que se celebrou a Páscoa. Foi algo maior do que em outras épocas, ok? Então, eu só para a gente finalizar essa parte da Páscoa, eu coloquei essa comparação aqui na lousa, não sei se dá para vocês enxergarem, mas tem algumas perguntas que surgem. Quando você, assim, qual que seria a outra Páscoa? Quando fala assim, nunca se celebrou uma Páscoa como essa, se você lembra da história, você deve ter uma pergunta na sua cabeça. Porque quando fala nunca se celebrou, desde o tempo de Samuel, isso significa, está incluindo Davi e Salomão. No tempo de Davi e Salomão, eles devem ter celebrado, mas não temos um registro, não fala como que Davi celebrou, como que Salomão celebrou, nós não temos um relato. Ok, tudo bem, se eles celebraram, essa foi a maior. Até assim, essa é uma das perguntas, mas, puxa, Davi e Salomão, que eles eram reis sobre as 12 tribos, será que eles não celebraram? Será que o povo de todas as tribos, será que eles não foram para Jerusalém? Será que eles não fizeram uma grande celebração? Mas tudo bem, a Bíblia não descreve, então não temos uma pergunta, não temos uma coisa para falar assim, será que foi mesmo? Agora, teve uma Páscoa que tem uma descrição, inclusive maior do que essa, que é a Páscoa do rei Ezequias. E a diferença de tempo é mais ou menos de 100 anos, ok? Então, essa Páscoa que descreve poucos capítulos antes, né? No capítulo 30, né? Eu não vou reler, assim, eu vou fazer algumas comparações aqui, mas poucos capítulos antes, né? Em 2 Crônicas 30, nós temos uma descrição da Páscoa de Ezequias, e foi uma grande celebração. Eu vou ler um versículo para vocês, em 2 Crônicas 30, que diz o seguinte: 2 Crônicas 30, versículo 26. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Então, nós temos afirmações, depois eu vou falar sobre isso também. O próprio rei Ezequias, quando fala do rei Ezequias, também fala assim, nunca houve um rei como o rei Ezequias. Né? Nunca houve, nem antes nem depois. Às vezes isso era uma forma de expressão, sei lá, ele foi fantástico, né? Mas depois fala sobre Josias, que nunca houve, né? Agora, se você fala assim, Josias veio depois, então se você fala assim, Josias, nunca houve alguém antes dele, depois não teve mesmo, né? Mas Ezequias também falou, nunca houve antes e nem depois um rei como um rei Ezequias.
Então, provavelmente na próxima aula nós vamos falar sobre essas comparações finais. Mas hoje eu quero falar sobre a Páscoa. A Páscoa que Ezequias celebrou e a Páscoa que Josias celebrou. Eu só queria falar sobre as diferenças, algumas diferenças. Eu coloquei alguns pontos aqui para mostrar, e eu coloquei um mais, onde fica claro que um foi realmente mais do que o outro, ok? Então, a comparação é 2 Crônicas 30, né, que fala da Páscoa de Ezequias, e 2 Crônicas 35, que fala da Páscoa de Josias. Só para falar assim, geral, se você lê um relato e lê o outro relato, se não tivesse essa frase final, que falasse assim, nunca houve uma Páscoa como essa, né? De Ezequias, ele volta para o rei Salomão. Nunca houve desde Salomão. Aí, com Josias, ele volta antes. Então, dá a entender que foi mais mesmo, que ele volta lá para Samuel, para o tempo dos juízes. Então, mas se você lê o relato de Ezequias, eu acho que você fica mais impressionado com o relato de Ezequias. Por quê? Porque esse relato aqui, eu estou falando para vocês, ele explicou, segundo o que está escrito, os levitas fizeram algo muito importante para preparar, para liberar e tal. Tudo bem. Mas se você lê o relato de Ezequias, é muito mais interessante, né, para a gente ler. É muito mais interessante. Parece que o povo era mais vivo, celebravam mais, fala dos cânticos, né? E outra coisa, eles celebraram no tempo de Ezequias por 7 dias, do jeito que era para celebrar, e aí eles ficaram tão entusiasmados que eles foram celebrar para mais 7 dias. Vamos celebrar mais 7 dias. Não aconteceu com Josias assim, né? Então, a descrição de Ezequias é muito mais empolgante, é muito mais assim, parece que envolve você mais. E essa de Josias é meio seco, né? É meio seco, né? Estava fazendo tudo certinho, de acordo com a lei, e os levitas fazendo, e todo mundo na sua função e tal. Legal, mas não fala sobre alegria, não fala sobre celebração, não continuaram por mais 7 dias, então tem algumas coisas. Mas vamos lá, eu só vou colocar esses pontos aqui. Mais uma vez, eu sempre repito esse princípio, eu acho importante vocês guardarem. Existem perguntas, quando você lê a Bíblia, estou trazendo algumas perguntas que surgem quando a gente lê. Mas como que foi? Se você comparar o rei Ezequias com o rei Josias, qual dos dois foi maior? Se você comparar as duas Páscoas, aí você vai comparando e você pensa, mas por que fala que foi a maior Páscoa? Então, surgem dúvidas, mas nem todas as nossas dúvidas são de fato respondidas na Bíblia. Então, quando você tem uma pergunta que não é respondida na Bíblia, não significa que você não pode fazer a pergunta. Fazer a pergunta é liberado. Desde que você não faça uma pergunta, presta atenção sobre isso. Desde que você não faça uma pergunta duvidando do caráter de Deus, você pode fazer a pergunta. Eu vou dar um exemplo, só um parênteses rapidinho para vocês pensarem sobre isso. Lá na história de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus, teve 2 nascimentos que foram anunciados por anjos, o de João Batista e de Jesus, correto? E o pai de João Batista, quando ele recebeu a notícia do anjo, ele duvidou. Como assim? E o anjo ficou bravo com ele, falou assim, você também vai ficar mudo agora, né? Você não vai conseguir falar. E quando o anjo veio, vamos convir que foi um milagre maior ainda, né? Porque João Batista tinha pai e mãe, a mãe estava velha, mas tinha pai e mãe, como Abraão e Sara, né? Mas Maria não ia se casar, mas não tinha se casado. Então Maria não tinha marido para ter filho. E o anjo veio e falou com Maria, você vai ter um filho. E Maria falou assim, você pode olhar na Bíblia, é a mesma pergunta. Como assim? Como que é? E o anjo não ficou bravo com a Maria. Talvez é porque é mulher, né? As mulheres têm
Deus tem um tratamento especial, mas não é isso, né? A questão aqui só Deus sabe o que está no coração. E tem outros exemplos que mostram quando a pessoa faz uma pergunta, né? É como o povo de Israel no deserto. Chegava num lugar que não tinha água, não tinha comida. Era melhor a gente ter morrido no deserto. Se eles tivessem falado assim, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, né? Eles falavam. Se eles tivessem falado assim, Deus, como que nós vamos fazer? A gente não tem o que comer. Se eles tivessem perguntado, quando todos nós passamos uma doença, uma situação financeira, um problema que não tem solução. Você pode perguntar. Eu lembro de anos atrás ler testemunhos de ateus. Tem um testemunho muito, eu me lembro agora no momento, mas assim, teve outras experiências assim. Um ateu falando com Deus. Deus, né, assim, a oração é engraçada, né? O ateu orando para Deus, né? O ateu orando fala assim, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. A oração é mais ou menos assim, é um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, um livro antigo, né, assim, que falava assim da experiência de um ele se tornou pastor, foi preso depois no tempo do comunismo, mas a conversão dele foi assim, Deus, eu não acredito que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu não acho que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, é o Senhor que tem que vir para mim. É uma oração arrogante. E Deus ouviu a oração dele. Porque, de alguma maneira, assim, não são as palavras, é a intenção do coração que só Deus conhece. Então, assim, é muito importante. Você pode fazer qualquer pergunta, você pode falar com Deus, você pode reclamar, só vigia a atitude do seu coração. Vigia a atitude do seu coração, porque Deus não aceita quando a gente não confia, quando a gente duvida do caráter dele, quando a gente acha que Deus não é confiável, ok? Mas a questão então é Deus, essa situação aqui, então nós fazemos a pergunta: qual é a diferença? Tem coisas que não estão claras na Bíblia. A gente pode fazer a pergunta, a gente pode pesquisar, a gente pode buscar outros textos outras partes da Bíblia que ajudam a esclarecer, mas a gente não pode afirmar coisas que não estão escritas na Bíblia. Então, eu estou fazendo essa comparação aqui só para a gente entender algumas coisas, mas a resposta final mesmo, a Bíblia falou, a Páscoa de Josias foi maior. Então, né, a gente não tem como contestar, mas eu só estou colocando aqui algumas coisas que podem ajudar a gente a entender. Então, eu coloquei 6 coisas aqui para comparar as duas Páscoas, ok? A preparação para a Páscoa, a questão do sacerdócio, eu estou colocando resumido aqui, mas sacerdócio, os levitas, toda a parte de ministério, né, das pessoas que eram separadas, né? As regras da lei, o padrão de Deus, como que devia fazer, as doações que foram feitas, né, pelo rei, pela liderança, nós já comparamos isso domingo passado, né? As doações que foram feitas, a unidade de todas as tribos e a celebração, ok? Então, se você for olhar, eu vou passar por cada uma, mas vocês viram já aqui que eu coloquei. Só uma coisa que Ezequias ganhou, que é essa última parte que eu já comentei, que é a celebração. Então, em termos da celebração, a celebração de Ezequias foi maior, né? Tanto porque tinha mais alegria, mais festa, parece assim, né? Tinha mais festa, como esse fato de que eles prorrogaram, né, mais 7 dias. Então, a parte de celebração de Ezequias foi maior. Agora, o fato de que Josias foi maior não significa que de Ezequias não tinha nada, só estou comparando aqui, né? Mas
houve preparação. Os sacerdotes também os sacerdotes, levitas, mas vamos passar por cada um. A grande Páscoa de Ezequias aconteceu no primeiro ano do reinado dele. Então, foram épocas diferentes. É difícil comparar uma coisa com a outra em termos assim, a situação de Ezequias era diferente. Josias, quando assumiu o trono, era um garotinho de 8 anos. Ezequias assumiu como adulto. Ezequias já começou no primeiro ano. É um ponto grande para Ezequias que desde o primeiro dia ele se dispôs a buscar Deus, a querer a vontade de Deus e fez o que era possível. Mas essa questão de preparação fica muito clara entre Josias e Ezequias. Por quê? Ezequias fez no primeiro ano que Deus estava contente com essa atitude de Ezequias, mas ele não teve tempo, tanto é que ele não conseguiu, isso entra um pouco na preparação e um pouco nas regras. Ezequias, ele não conseguiu celebrar a Páscoa na data certa. A data certa, que data que é? Dia 14 do primeiro mês. Ezequias estava limpando o templo, falando com os sacerdotes para se purificarem. Ele não teve tempo, o povo não estava preparado. Ele foi convidar as pessoas das outras tribos. Então Ezequias, não por falha dele, não por displicência, não porque assim, a gente acordou para o fato, agora que nós vamos pensar em celebrar a Páscoa, não. Desde o primeiro dia, Ezequias se dispôs, ele quis. Mas essa Páscoa de Ezequias, ele não conseguiu preparar o povo a tempo. Então tem vários pontos que aconteceram nessa preparação. Os sacerdotes, tinha muitos sacerdotes que não estavam preparados. Aí, inclusive, influiu um pouco do relato dos sacerdotes. Porque falava assim, os levitas se prepararam mais do que os sacerdotes. Os sacerdotes não se aprontaram, depois no fim eles começaram a correr assim, porque ficaram envergonhados. Então os sacerdotes, isso entra no segundo ponto aqui também, né? Então sim, são vários aspectos, mas na preparação, Ezequias não teve tempo, o sacerdócio não se preparou, todos, né? Alguns sim, outros não. Fala que até os levitas foram mais dedicados do que os sacerdotes. E eles não conseguiram celebrar a Páscoa no primeiro mês, celebraram no segundo. E outra coisa que fala sobre essa questão de preparação é que quando eles foram, mesmo no segundo mês, eles foram participar da Páscoa, muita gente, parece que mais dessas outras tribos que vieram, eles não estavam preparados. Você não pode participar da Páscoa sem preparação. E aí fala que Ezequias falou assim, não, podem participar, eu vou orar a Deus para que Deus permita. Foi até um negócio meio fora das regras, né? Eu vou orar para que vocês possam participar, apesar de não estarem preparados. Então, o que vocês notam aqui? Ezequias, ele tem toda a dedicação, ele tem um coração para Deus, não é que ele não tenha desejo de fazer como Deus quer, mas não é tanto o foco dele. O foco de Ezequias não é, eu preciso fazer tudo de acordo com a lei. O foco de Ezequias é, nós precisamos voltar para Deus. E isso é uma coisa, eu queria que vocês vissem essas duas características, porque são duas coisas diferentes. Ok? Mas vamos continuar para a gente fazer essa conclusão no final. Então, Ezequias, ele tem essa ênfase em, não dá para participar no primeiro mês, vamos fazer no segundo. Até tinha um precedente na lei, mas era meio fora. Então, vamos fazer. Os sacerdotes não estão todos preparados, mas nós vamos fazer assim mesmo. Quem tiver, nós vamos fazer. O povo não está preparado, mas, ó Deus, e até fala assim que Deus atendeu a oração dele e permitiu. Então, Ezequias, ele quer participar, ele quer celebrar a Páscoa, mas nem tudo está de acordo com o padrão, ok? As doações, nós vimos, né, domingo passado, que as doações de Josias foram maiores. Nós não temos como avaliar isso, não sei porquê, mas eu acho que
é um fato, a gente comentou isso na aula passada, que quando o Espírito Santo está realmente movendo, existe uma liberalidade, uma generosidade, uma disposição, né, de dar. O crente hoje, muitas vezes, o cristão, ele às vezes fala assim: ó Deus, me perdoa, esse mês eu estou apertado, não dá para eu fazer minha contribuição, dízimo, oferta, sei lá, alguma coisa. Então, nós colocamos outras coisas antes. E eu não estou aqui para julgar ninguém, Deus vai tocar no coração de cada um, mas quando o Espírito Santo está agindo, o coração é muito mais aberto a generosidade, o nível de doações, né? Só também aproveitando, alguém já fez as contas de que a contribuição média do crente evangélico brasileiro para missões, agora eu não lembro o número, mas é uma coisa irrisória, uma coisa vergonhosa. Você pega a quantidade de cristãos, de crentes evangélicos que tem no Brasil e a quantidade de valores são investidos em missões, então você divide assim, né, quanto que os crentes, quanto que os cristãos estão dando para missões. É uma coisa, não sei se é R$1 por mês, é uma coisa que nem faz sentido, né? A igreja, em números, no Brasil, tem crescido muito nas últimas décadas, mas a contribuição, a participação, a dedicação para missões não tem crescido. Então, tem várias coisas que medem o nível geral. Claro que isso é um termômetro geral, e a gente nem tem como saber se esses números, tem quantas pessoas na igreja, isso é tudo estatística humana, porque a igreja de Jesus, a contagem é bem diferente, né? Tem pessoas que estão na igreja evangélica que não são nascidos de novo, tem muita gente fora da igreja evangélica que são nascidos de novo, tem pessoas que estão doando para missões que ninguém está registrando. Então, os números não são exatamente aqueles, mas é um termômetro, né? Quantos divórcios tem na igreja em comparação com o mundo, né? Falam que é igual e às vezes em alguns casos superior, mais divórcios na igreja do que fora da igreja. Então você tem esses, né? Alguém já fez também pesquisas sobre sexo antes do casamento na igreja, né? Pesquisas, as pessoas que respondem. Então, assim, tem muitas coisas que mostram que a igreja não está realmente como todo, não está sendo realmente como Deus quer. Então, essas doações é uma medida, né? Unidade. Qual que foi a diferença entre unidade? Ezequias se preocupou muito também. Ele mandou mensageiros, isso fala detalhadamente, como ele mandou mensageiros para as outras tribos, e fala que muita gente nessas outras tribos não atendeu. Eles ficavam ridicularizando, ficaram assim, não quiseram saber. Algumas pessoas vieram, mas não todos, né? Eu coloquei mais no caso de Josias, porque não fala dessa reação negativa, mas na verdade, assim, em termos de números, eu não sei, né? Não fala de números com Josias, né? A gente só vê que Josias, ele tinha bastante gente, não fala de resistência. E um ponto que não coloquei aqui é que assim, a reforma tem a ver talvez um pouco com essa questão de unidade, que a reforma de Josias foi muito mais profunda do que de Ezequias, né? Josias, ele foi e acabou com muitos, não só com idolatria, que Ezequias fez isso, mas Josias assim eliminava o local que eram os locais que eram usados para idolatria, e Josias, né, já falamos sobre isso, que Josias acabou com práticas e com coisas que perduravam desde o tempo de Salomão, desde o tempo de Jeroboão. Josias fez algo muito profundo, acabou com o sacerdócio idólatra. Então parece que o povo, talvez o resultado foi maior, porque houve mais arrependimento, né, a reforma foi mais funda,
então a unidade foi também maior. Agora, a celebração, então, como a gente falou, a celebração de Ezequias foi mais forte. Então, o que eu quero, entre outras coisas que podem ser tiradas disso aí, mas o ponto que eu queria falar com vocês é que tem existido, né, ao longo da história da igreja, vários tipos de avivamento. Eu não vou lembrar qual, mas nós tivemos um arauto que um senhor, eu estive com ele uma vez numa conferência, um senhor já idoso, eu fui em 2002, e ele está vivo ainda, né? Sabe quando você vê uma pessoa há muito tempo, né? Naquele tempo, às vezes a gente fala assim, nossa, há 20 anos o cara já era velho, né? Então, quanto que ele é assim, um senhor de cabelo branco, ele me impressionou muito, um cara que passou a vida estudando avivamentos. Nós temos vários artigos dele no Arauto. Ele tem livros, acho que até em português, ele tem alguns livros sobre avivamento. Ele estudou muito sobre arrependimento, estudou muito sobre avivamentos. De acordo com ele, assim, não existe um avivamento que tenha documentos que ele não tenha estudado. É um cara que fala assim, ele não é carismático, ele não fala em línguas, não é de uma igreja que nós chamaríamos de pentecostal, mas é um cara que fala muito sobre avivamento. E cada pessoa tem seu estilo, né? Mas ele fala assim devagar, mas assim, o negócio dele vai fundo, porque ele mexe muito com coisas bem profundas. Mas ele é o típico cara que representa um avivamento de Josias. Ele não tem, assim, ele não entra, ele não participa, ele não... acho que até eu que fiz, eu estava com algumas outras pessoas, mas eu cheguei a fazer a pergunta para ele, mas e o avivamento Azusa? O senhor nunca fala sobre avivamento Azusa. Ele falou assim, né, Azusa foi o avivamento pentecostal, no início do século XX. E ele falou assim, mas Azusa não se enquadra muito como avivamento, porque não mexeu com a sociedade, não mudou essas coisas assim de nível de pecado, porque houve avivamentos que as cadeias ficavam vazias. O país de Gales, né, é um dos mais conhecidos, o avivamento em Gales, que foi um pouquinho antes do avivamento Azusa, né, 1904, Gales, e 1906, Azusa. O avivamento no país de Gales, a polícia ficou de férias, a polícia não tinha serviço. Então, assim, mudava, os bares ficavam vazios, ninguém ficava bebendo, era um negócio que mexeu temporariamente, mas mexeu com a sociedade. E os avivamentos pentecostais não mexeram. Não é que não teve caso, nunca aconteceu nada em relação a isso. Mas o efeito geral, então, era mais ou menos para assim, o país de Gales foi um avivamento de Josias, né? E o avivamento pentecostal foi um avivamento de Ezequias. Então, assim, já houve vários avivamentos ao longo da história. Então, alguns avivamentos trazem mais a restauração da palavra, se preocupam mais com a reforma. Você poderia classificar em termos, porque a reforma protestante não foi até o ponto que precisava ir, mas assim, a reforma protestante, Lutero, de Calvino, Zwinglio, assim, foram movimentos mais no sentido de voltar à palavra, né? Todo mundo sempre pensa da reforma protestante como o retorno à palavra, do jeito que a Bíblia fala. E aí todo mundo tem uma ideia diferente sobre o que a Bíblia fala, então se dividiram, né? A reforma protestante trouxe muitas divisões, e o avivamento pentecostal trouxe mais divisões ainda, porque depois do século XX, com os avivamentos pentecostais, é que aí que nós temos centenas de milhares de igrejas diferentes, né? Então, nesse caso, nenhum dos dois movimentos trouxe unidade, nem a reforma protestante, nem o país de Gales, assim, talvez no momento, eu acho que no momento que estava acontecendo, tanto o país de Gales como Azusa, você via gente de muitas igrejas participando, ninguém ligava para nome de denominação, mas não resultou na unidade da igreja. Mas era mais assim para vocês verem essa distinção. Foram momentos diferentes, mas
a Páscoa e o mover de Josias representou essa volta à palavra, essa volta à ordem de Deus, os levitas nos seus devidos lugares, mas, na verdade, as duas coisas são importantes. Então, o que eu queria mostrar, eu posso dizer que o avivamento de Josias foi maior, a Páscoa foi maior, por causa de sua volta à palavra? Talvez, na avaliação de quem estava compilando, inspirado pelo Espírito Santo, Esdras, acho que ele dava muito valor à lei, muito valor às ordens, né, de sacerdotes, levitas. Então, é bem possível que Deus usou Esdras para dizer assim, olha, essa Páscoa de Josias foi a maior, foi a mais correta, foi a mais dentro daquilo que Deus queria. Mas os dois movimentos não reverteram o cativeiro, nem o de Ezequias e nem de Josias. O povo não mudou. Então, essa é uma característica de avivamento que às vezes vem muito forte, mas depois desaparece e não tem muita... Sempre tem resultados, mas às vezes você não vê aquela consequência duradoura. E, na verdade, o que nós precisamos é de algo que vai unir as duas. Nós precisamos da volta à palavra, mas nós precisamos dessa celebração, nós precisamos desse mover que Ezequias representou. Então, claro que quando fala que Josias foi maior, a Bíblia mesmo não está desprezando de Ezequias, porque a Bíblia deu muita ênfase a Ezequias, deu muito destaque. E como eu falei, o mesmo Esdras que escreveu, que compilou de Josias, ele compilou de Ezequias e deu uma descrição muito completa de Ezequias. Então foi um momento muito importante. Então, são mais ou menos essas considerações para vocês entenderem e para a gente buscar que o tempo que nós vivemos, eu tenho feito algumas comparações, eu só queria deixar essa ideia também mais ou menos clara para vocês, que eu vejo semelhanças do tempo de Josias com o nosso tempo, no sentido de que Deus pode, eu não estou falando, eu não tenho uma autorização de Deus para falar definitivamente, mas eu vejo que muitos sinais indicam que Deus pode muito bem já ter dado a sentença de juízo sobre o mundo. É só você começar a pensar da sociedade, da situação, não só do Brasil, mas do mundo. Muitas e muitas coisas apontam para uma situação pior do que em outras épocas, né? Tem uma pessoa, não sei se é a filha do Billy Graham, tem uma frase famosa que fala assim, que se Deus não julgar a nossa geração, Ele vai ter que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. É uma frase famosa, né? Assim, eu acho que é dela, que assim, as coisas estão tão erradas, tão degradadas, tão pervertidas na sociedade de hoje, que se Deus não julgar a nossa geração, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, que nós estamos sendo piores do que eles, né? Então, muita coisa indica que Deus já tenha determinado, claro que tudo está determinado, Deus sabe quando as coisas vão acontecer, mas Deus faz as coisas no momento. Então, por exemplo, no tempo de Ezequias, Deus sabia que Judá iria para o cativeiro, que Ele até falou, através de Isaías, falou assim, olha, tudo que você mostrou para aqueles emissários de Babilônia, eles vão levar embora, Ele falou para Ezequias. Mas Ele não falou que já estava determinado. Foi depois de Manassés, filho de Ezequias, que Deus falou assim, já foi decretado, não tem mais retorno. Então, se Deus já falou isso sobre nossa geração, eu não sei. Mas a comparação do nosso tempo com Josias Deus vai enviar um grande avivamento, uma grande restauração, mas essa restauração não vai mudar a situação do mundo, porque isso vai acontecer. A diferença do tempo de Josias é que o próprio povo de Deus no tempo de Josias não mudou o coração. E nós estamos falando sobre o mundo. Então,
eu creio num avivamento do nosso tempo que vai ser diferente do tempo de Josias, no sentido assim que o povo da igreja vai voltar para Deus de verdade. Porque o tempo de Josias, eles não voltaram, o povo acompanhou Josias, mas era Josias e talvez alguns que estavam acompanhando de verdade. Quando veio o rei depois de Josias, que voltou para a idolatria, você não vê ninguém reclamando, ninguém fazendo nada. Então parece que o povo não voltou, e nem no tempo de Ezequias. Então hoje nós esperamos algo que mude mesmo a igreja vai ser realmente o que Deus quer. Essa é a nossa promessa. Tem muitas escrituras, muitos lugares na Bíblia que falam de uma igreja forte, unida, poderosa, perseguida, que vai dar um grande testemunho nos últimos dias. Mas olha só, Josias, ele fez algo, apesar da época dele, apesar dele ter ouvido da profetisa, falou assim, olha, não tem retorno, o povo vai para o cativeiro. Josias buscou a Deus e levantou e celebrou uma Páscoa como nenhuma outra antes dele. Então isso é algo fantástico, e eu creio que nós vamos ter, assim como Josias, ele deu um testemunho. Ele deu um testemunho antes do cativeiro de Babilônia. Josias deu um testemunho. É assim que celebra a Páscoa de Deus, de acordo com a lei. Não tinha ainda talvez grande celebração como no tempo de Ezequias, porque realmente não era o momento. Mas hoje eu creio que nós vamos ter um retorno, unidade, voltando para a ordem de Deus, as coisas acontecendo dentro da igreja como Deus quer. No mundo, a igreja vai impactar, vai alcançar muita gente no mundo, mas não creio que nós vamos ver uma mudança. Eu tenho falado bastante sobre isso, assim, as coisas de Deus nunca são assim, não vai acontecer nada, tem chance das coisas melhorarem no Brasil. Devemos orar para que as escolas no Brasil, para que o sistema jurídico no Brasil, para que, várias situações no Brasil melhorem. Claro, nosso papel na sociedade é ser sal, é ser luz. Então nós sempre vamos orar, Deus, mude uma escola, mude uma cidade. Deus faz isso muitas vezes para mostrar que é possível. É possível. Então, quando eu estou falando, Deus pode já ter dado a sentença e não vai mudar o mundo em geral, isso não é para a gente pensar, não vou orar mais, eu vou esperar, eu vou ficar firme no meu quartinho, a minha santidade é só eu e Deus. Não, nós temos que ter uma igreja atuante, uma igreja que dá testemunho. E Deus, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas Deus vai dar um testemunho, como Ele deu no tempo de Josias, mas muito mais forte ainda. Ele vai dar um testemunho dizendo, é assim, a Páscoa é para celebrar assim, a cruz de Cristo vai voltar a ser o centro, e isso vai trazer, nós vamos nos unir, nós não vamos nos tornar uma igreja no sentido de uma instituição. Eu não sei como que Deus vai fazer isso, mas nós vamos nos tornar um com todas as pessoas que amam Jesus. Eu não vou ligar se você fala que é católico, adventista, batista, tradicional, neopentecostal, seja o que for, isso não vai fazer diferença. Eu quero me unir com as pessoas que estão amando Jesus e que também têm a Páscoa, o sangue de Jesus como centro da nossa fé. Então, de alguma maneira, Deus vai dar um testemunho que é possível antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí sim Ele vai pôr tudo em ordem, vai ficar tudo perfeito como Ele quer, amém? Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, e nós cremos que Deus vai cumprir a sua palavra, e nós devemos ter esses dois focos. Eu quero que tudo volte a ser como Deus preparou, como Deus projetou. Eu quero viver dentro do plano de Deus como Ele quer, mas eu quero também que haja uma celebração, a vida de Jesus, e nesse caminho até chegar lá, no caminho de Ezequias até chegar lá, às vezes vai ter que celebrar a Páscoa no segundo mês em vez do primeiro. Não é errado isso. Ezequias fez, era o momento, mas vai chegar a hora que nós vamos celebrar do jeito que Deus quer.
né? No primeiro mês, com os sacerdotes, com os levitas, Deus vai restaurar as coisas como Ele quer. Senhor, nós queremos afirmar, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa pequenez, nós não somos capazes nem de visualizar o que o Senhor vai fazer, muito menos fazer aquilo acontecer, mas queremos ser pedras vivas. Senhor, que o Senhor transforme cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai ouvir essa palavra e tantas outras pessoas que estão buscando ao Senhor. Nós queremos orar para que realmente haja um grande mover, como no tempo de Ezequias, como no tempo de Josias, que o Senhor ajunte essas peças, que o Senhor faça com que aconteça realmente esse grande testemunho da unidade, da igreja funcionando como o Senhor preparou, como o Senhor projetou. Ó Deus, aquilo que o Senhor planejou para a igreja, para o teu povo, é funcional, é possível. Ó Deus, e nós queremos orar, queremos que a nossa vida sirva de alguma maneira para que isso aconteça, que nós possamos nos disponibilizar a Ti, Senhor. Pedimos e abençoamos a cada um em Teu nome, Senhor. Amém.